Boa tarde, pessoal. Aqui é a Comissão de Estudos da Comeb Nordeste. Nós vamos começar mais um estudo da Gênese. Dessa vez nós vamos continuar o capítulo 2, que é Deus. Nós paramos no item 19 da outra vez, então agora a gente vai do 20 para frente. Eu sou a Adriana. Eu sou o Daniel. E bora lá. Bom, como da última vez a gente discutiu a existência de Deus e a natureza divina. Então a gente chegou à conclusão de que Deus existe, pois ele criou o universo, ele é uma prova disso, e que Deus resumindo ali no item 19, ele é a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então agora a gente vai continuar mais um pouquinho. O capítulo traz agora para a gente os tópicos a providência e a visão de Deus. Eu comentei da última vez que um dos atributos que as pessoas geralmente conferem a Deus é a onisciência, mas que Kardec nunca usou essa palavra para definir Deus. Ele não fala aqui, como eu li aqui o tópico, ele não fala onisciente, mas nesse tópico da providência, ele define o que seria essa onisciência de Deus, que ele está chamando de providência. A providência, nas palavras de Kardec, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Ou seja, Deus sabe de tudo que acontece. Seja no mais longínquo lugar do espaço, seja a coisa mais insignificante, o acontecimento mais rápido, Ele sabe. Kardec tenta explicar para a gente como que Deus poderia saber de tudo isso. Usando um pouco da ciência da época, eles acreditavam que qualquer onda precisava de um meio para se propagar. Todo mundo sabe que o som viaja pelo ar. Isso é um fato. Sem ar não existe o som. Mas eles acreditavam, por exemplo, que a luz precisava de um meio, e esse meio seria o que eles chamavam de éter, que preenchia todo o espaço. Embora a ciência provou posteriormente que esse éter não existe, todos os cientistas da época que os livros foram escritos, as obras básicas, todos eles acreditavam na existência desse éter, era algo natural de se pensar. Então, usando essa ideia, Kardec tenta explicar como é que então o pensamento de Deus alcança todas as áreas do universo, dizendo que a gente podia imaginar fazer uma analogia entre nós, como seres humanos, e Deus. Nós somos um espírito, nós temos ali o perispírito, semimaterial, e esse perispírito liga o espírito ao nosso corpo, de matéria densa. Então, qualquer pensamento do espírito é levado ao corpo pelo perispírito, então esse pensamento viaja pelo perispírito, e qualquer sensação, qualquer coisa que aconteça com o corpo também é levado de volta para o espírito. Então, seria mais ou menos uma coisa assim com Deus. Deus faria ali o papel de espírito, o universo faria o papel de corpo, e teria então um fluido de alguma natureza desconhecida que estaria preenchendo o espaço. Seria material, só que uma matéria menos densa, parecido ali com o perispírito, e que estaria transmitindo os pensamentos de Deus. Ele estaria preenchendo todo o espaço e ele seria sutil. Então a gente não poderia, a gente não está olhando assim, olha ali o fluido divino, porque
Assim como eles acreditavam que tinha o éter e não dava simplesmente para você olhar e ver o éter, como a gente também não vê o ar, existiria esse fluido ali, fazendo esse papel de intercâmbio, né? Mas ele adverte que, longe da ideia de querer materializar a Deus com essa analogia, é só uma ideia, só fazendo uma comparação para a gente tentar entender, né? Como a gente já disse da última vez, nós não temos a capacidade de compreender Deus, mas a gente pode tentar, com o que a gente sabe, explicar, né? Tornar mais plausível a compreensão de um ou outro aspecto. Então é isso que ele faz, né? Ele não está afirmando que é assim, né, que não está afirmando que realmente existe esse fluido que seria o perispírito de Deus, né, até porque, como eu falei, a ciência provou que o éter, que é onde a luz deveria se propagar, não existe. Então, se a própria luz, que faz parte aqui da matéria, não precisa de um fluido para se propagar, talvez o pensamento de Deus também não precise. Então, esse fluido hipotético aqui pode, na verdade, não existir. E Deus atuaria diretamente. Eu acho interessante que o Kardec, assim, ele tenta dar uma racionalizada nessas possibilidades aí, para mostrar assim, olha, tem maneiras pela qual isso é possível. Se é essa maneira ou não, só Deus sabe. Agora, eu acho, pelo menos assim, ele tenta não responder tudo só como, Deus que sabe, deixa isso pra lá. Ele tenta dar uma possibilidade aí, seja essa possibilidade real ou não. Mas uma coisa também que a gente tem que ficar atento, né, é que aí que tá uma coisa muito interessante. Apesar dos pesares, a gente ainda não pode afirmar com toda certeza que não tem um fluido preenchendo o universo, se a gente usar a definição que o Kardec dá de fluido, não a definição que a ciência dá de fluido. No Kardec tem um momento que, quando ele vai falar da natureza dos fluidos, lá na frente da Gênese, né, bem lá na frente mesmo, ele fala assim que os fluidos eles vão ser substâncias, por assim dizer, né, são coisas formadas por partículas muito pequenininhas. E aí ele até comenta que o fluido cósmico universal, então, seria formado pelas menores partículas possíveis ali. A questão é, a ciência ainda não chegou nas menores partículas possíveis. A gente nem sequer sabe se a gente é capaz de detectar ou não essas menores partículas possíveis. Se a eletricidade, de acordo com Kardec, de acordo com vários espíritos, ela ainda não digamos assim, ela é uma modificação do fluido cósmico, ou seja, o elétron, que é o gerador da eletricidade, não é básico, ele pode ser quebrado em coisas menores ainda, a gente não faz a menor ideia. Que coisas menores ainda? O que dá as propriedades elétricas? De onde que isso vem? Então, sei lá, ainda corre o risco daqui a 50, 100 anos a gente pegar esse livro e falar assim, não, cara, não é que era isso mesmo, ele já estava falando lá daquela particulinha que agora que a gente descobriu. Então, eu acho interessante como que certas ideias, elas caem, mas elas voltam, mas sempre reinterpretadas, elas não voltam exatamente da maneira como elas eram. Eu acho que isso é um convite legal, assim, porque quando a gente pegar essas partes, em vez da gente ficar sempre brigando, como a gente sempre faz, com a picuinha, com a letra da coisa, que a gente preocupe um pouquinho com o Kardec falou, possibilidades. Gente, são possibilidades que a gente está levantando. Se é assim, beleza. Se não é assim, beleza também, ué. Paciência. O importante é saber que Deus sabe de tudo, né? É isso aqui que ele está afirmando, ele só está tentando dizer como. Mas um dia a gente descobre realmente como, né? Mas é isso, né? E Kardec cita palavras do próprio Cristo, né? Dizendo que estamos nele como ele está em nós. Então isso a gente pode afirmar. Se Jesus disse, a gente pode repetir, né? Assim como Kardec mesmo repetiu. Então, independente de qual é o mecanismo que Deus está usando, a gente pode dizer isso, né? Sim, ele está em todo o espaço. Qualquer lugar do universo que você for, Deus vai estar lá, né? É até meio, assim, parece bem sensato pensar isso quando a gente lembra que existem espíritos com a habilidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O próprio Eurípides Barçanufo
era alguém, né, encarnado na Terra há alguns anos atrás que tinha essa capacidade. Então, sendo Deus, ele com certeza consegue não estar só em mais de um lugar, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. E observação, para quem não estudou isso, bicorporeidade está no livro dos médiuns, dá uma olhadinha lá a respeito desse fenômeno, né? Que a pessoa está literalmente nos dois lugares, mas é um fenômeno bem legal, porque sei lá, né, a gente nunca sabe se o povo que tá ouvindo aí ainda não viu essa parte, é no livro dos médiuns. É isso. Deus está em todo lugar e sabe de tudo o que acontece. E ele se importa com tudo o que acontece, né? E age sobre isso. Aí, continuando essa parte, ele vai explorando mais essa analogia, mas não tem por que a gente se delongar muito mais dentro disso, né? Vou fechar com algumas palavras que ele fala lá no item 28, que diz: compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos a sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Beleza? Se alguém quiser se aprofundar mais no assunto, sinta-se à vontade. Então, o capítulo continua e chegamos, então, em A Visão de Deus. E como Kardec é um ótimo professor, ele não te dá a resposta. Primeiro ele te dá a pergunta, dizendo: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Que coisa, não? É sempre a pergunta do materialista, né? Tipo assim, prova que Deus tá aqui. Cadê Deus? Deus tá aí. Eu não tô vendo Deus. Mas mesmo quem não é materialista, às vezes cai um pouquinho nessa armadilha. Porque quando alguém pergunta, ué, cadê Deus? A primeira coisa, você levanta a cabeça, assim, tentando olhar pro céu, né? Como se, Deus tá lá longeão, assim. Mas ao mesmo tempo, a gente corre o risco de que, quando a gente vai tentar responder essa pergunta, se a gente não tomar muito cuidado, a gente cair no extremo oposto disso. Que às vezes a gente vê Deus lá longe, falar que Deus não existe, pronto, é a gente cair no tal do panteísmo, né? Que é você acreditar, não, então Deus está em tudo e eu sou Deus também, né? Deus é tudo. Sendo que, assim, há uma diferença entre criador e criatura. Isso também é uma coisa meio bizarra, assim, eu não lembro, tem um item aí sobre panteísmo na Gênesis? Acho que não, pelo menos não nesse capítulo. Não, beleza, então eu vou só... É que assim, no Livro dos Espíritos, ele tem o cuidado de falar um pouco sobre isso justamente por causa desse perigo. Acho que no Céu e Inferno ele também traz isso. É verdade. Aí, na pergunta 15 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade, constituindo em conjunto a própria divindade? Em outros termos, que pensar do panteísmo? Os espíritos, gente, os espíritos são ótimos, né? Eles viram: não podendo ser Deus, quer o homem pelo menos ser uma parte de Deus. Cara, eles são ótimos, assim. Mas é porque é justamente isso, não é uma distinção que a princípio é tão simples. Porque se a gente pensa que Deus está em toda parte, é tentador pensar que Deus realmente é parte de tudo e nós todos somos parte de Deus e tal, e que a gente volta ao todo universal depois que a gente desencarna e tudo mais. A questão é que nós somos princípios individualizados, né? A gente tem uma existência própria, uma vontade própria. E como o próprio Kardec é no Céu e Inferno mesmo que ele vai expandir mais essa ideia, se a gente se juntasse a Deus novamente depois da morte, a gente se aniquilaria de novo, porque a nossa vontade deixaria de ser importante. Por mais que as nossas memórias, como diz o povo, mantivessem lá nossa divindade, e o nosso eu, e a nossa vontade, e a nossa ação, né? Então assim, é diferente, mas não exclui o fato de que sim, que Deus está em toda parte, inclusive Ele está em nós. Só que estar em nós não significa que Ele é a gente, né? Exatamente. Ele é cada um. Mas e aí, manda brasa. Visão de Deus. Isso. A gente consegue ver, então, né? Por que a gente não vê Ele? Ele diz que essa primeira pergunta é fácil de responder. Ele
vai fazer mais uma analogia. Imagine que você está no fundo de um abismo, né, bem profundo, onde a luz do sol nem chega. Então lá naquele total escuro, né, se você nasceu lá embaixo e alguém chegar falando que existe um grande astro brilhante voando no céu que ilumina tudo, você não vai acreditar, né? Você vai ter que ter muita fé no que a pessoa está falando para acreditar nisso, né? Então seria mais ou menos então uma pessoa que está um espírito incrivelmente inferior seria aquele ser ali naquelas trevas do abismo que realmente não consegue nem perceber o menor sinal da ação do sol e aí não sentiria nenhuma ação de Deus. Até é difícil, né, imaginar como ele seria. Ele poderia criar a própria imagem dele, que eu acho que o sol então é desse jeito ou daquilo e outro, como os povos antigos criaram várias imagens de divindades, né? Mas aí se essa pessoa lá no fundo do abismo começa a subir, né, ele vai subindo, só que mesmo quando ele já alcança áreas em que está iluminado pelo sol, há uma bruma muito espessa, né? Então toda aquela neblina ainda faz com que pouca luz do sol esteja aparente, e mesmo que ele olhe para cima, ele só vai ver um vulto e não vai realmente saber o que é o sol, não vai realmente sentir o calor dele. Mas daí ele continua subindo, a bruma vai ficando mais sutil, vai se dispersando, até que ele chega no alto de uma montanha, com um céu completamente limpo, e visualiza o sol com todo o seu esplendor lá em cima. Essa é a comparação que ele faz. Então a gente começa lá embaixo do abismo, e à medida que nosso espírito vai evoluindo, vai se aprimorando, é que a gente vai conseguindo tirar essas brumas que tem na nossa visão espiritual, para finalmente a gente conseguir enxergar e entender Deus em sua plenitude, no que ele realmente é. Então nos falta ainda essa capacidade, porque a gente está tão preso à matéria ainda, que é difícil a gente conseguir ver o Deus está muito longe de nós ainda. A gente não consegue. Tem essa incapacidade. Não, e também assim, para a gente poder ter aí de referência, é a pergunta 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos: não, para isso falta-lhe o sentido. Então, assim, a gente tem um monte de sentidos, né? Quando a gente é criança, a gente aprende que a gente tem 5 sentidos, mas na verdade tem cientistas que dizem que a gente deve ter uns 23, isso só dos sentidos materiais. Porque a gente não tem só o sentido de visão, olfato, paladar, tato e audição. A gente também consegue sentir quando tem uma carga elétrica passando, a gente tem aquela sensação assim de... aquele formigamento esquisito, né? Tem algumas pessoas que conseguem sentir o campo magnético mesmo e tal, não é uma sensação muito grande, mas é possível. A gente consegue sentir essa sensação do calor, do frio, que não necessariamente é o tato, porque o tato seria encostar, assim, o tato é muito mais complexo que isso. Então, se a gente for realmente desmembrando, a gente tem muitos e muitos e muitos sentidos. E apesar disso, a gente ainda não tem o sentido de compreender Deus. Aí ficaria assim, mas que sentido é esse, né? Só que o negócio é que, assim, é a mesma coisa de você tentar explicar uma cor para um cego. Se o cego nunca viu cores, ele não tem um conceito de cor. Então, assim, como a gente não tem o sentido para compreender Deus, mesmo que os espíritos queiram, eles nem têm como explicar pra gente. Caras, então... o máximo que eles conseguem fazer é isso, de falar assim, não, olha... Existe um universo bonitinho aí, não é? Ele segue leis certinhas aí, não é? Então, tem uma inteligência por trás disso, é o que dá pra falar. Confia na gente aí até o momento que você conseguir. Eles não conseguiram nem explicar pra gente como é o espírito, né? Eles só dão uma ideia de que é como uma chama. Então, como é que explicaria Deus? Como a gente conseguiria realmente imaginar e compreender o que ele é? Então,
A gente tem que esperar, acreditar que um dia a gente vai ter esse sentido bonitinho e vai conseguir ver Deus e compreender. Aí Kardec discute mais um pouco nesse trecho sobre e as pessoas que acreditam ter visto Deus. Elas estão realmente vendo Deus, né? Aqueles emissários, ou mesmo, por exemplo, Moisés, né? Que conversou ali com Deus, segundo as histórias. Ele diz que, bom, ele também não é o cara que vai dizer se era ou se não era Deus. Quem é Kardec para dizer o que Deus pode ou não pode fazer, né? Mas ele diz que, por exemplo, se você é um lacaio, o empregado mais baixo ali do lugar, e chega um cara arrumado, importante, imponente, te dando ordens, você vai achar que ele é o chefe. Só que na verdade ele é só o secretário do chefe, mas para você ele é o chefe. Então, se você, em uma visão, surge um ser de luz magnífico, você vai acreditar que é Deus. Porque você não tem como saber a diferença daquilo ali para o outro. Você nunca, como a gente disse, você nunca, né, ninguém vê o Deus ainda, não tem essa capacidade. Então, qualquer forma que esse emissário assuma, a pessoa vendo pode acreditar sim em Deus. E na verdade não tem nenhum problema em acreditar nisso, né? Ele está ali levando uma mensagem, então mesmo que não seja Deus, está atuando como se fosse. Não é. E tem aquele caso dos conceitos também, porque é por isso que tem tantos momentos que os espíritos, eles meio que falam pra gente se entender entre a gente com as nossas palavras, né? Porque com a nossa linguagem humana, ela é muito limitada. E os conceitos que a gente tem, algumas vezes, não são conceitos certinhos, assim. São conceitos que, como eles têm vários significados, dependendo do contexto, dependendo da cultura, podem levar uma pessoa a confundir um pouco mesmo. Pode levar uma pessoa a, sei lá, a achar que ela está falando de uma coisa e o outro entender outra. E Deus tem muito disso. O que é o nosso conceito de divindade? Porque dependendo do seu conceito de divindade, você realmente poderia considerar Jesus como Deus, por exemplo. Se você achar que Deus é um ser, como eu vou dizer, sei lá, um ser super poderoso, sei lá, você fala assim, Deus é quem criou a Terra. Mas assim, até certo ponto, mesmo que tenha sido por ordem de Deus, quem pôs a mão na massa para criar a Terra foi Jesus, de acordo com Emmanuel no Caminho da Luz. Então, se você definir Deus como a pessoa entre aspas, que criou a Terra, então Jesus é Deus mesmo. Também tem vários espíritos, acho que o próprio Emmanuel fala isso no Caminho da Luz, eu não tenho certeza se ele fala isso com as palavras certinhas, que já tem um tempo que eu li, mas eles comentam assim que o espírito que ditava as coisas para Moisés e que falava aquelas coisas no Antigo Testamento também era Jesus. Jeová, né, era Jesus. Então, se você fala assim, não, então Deus é Jeová, Deus é essa pessoa aí que estava ditando as coisas para os profetas no Antigo Testamento. Então, cara, se para você Deus é essa pessoa, então realmente para você Jesus é Deus. Agora, se você tenta desmaterializar um pouquinho Jesus, você para de tratar Deus, né, como uma pessoa. Não, então Deus não é uma pessoa, Deus é a inteligência, Deus é a causa primeira do universo. Aí já começa a ficar difícil você dizer que Jesus é Deus, porque Jesus, ele também foi uma criatura, ele também teve uma personalidade, ele também teve aqui. E embora, por mais que a gente caia na mesma coisa do Kardec, né, quem somos nós para dizer o que Deus é capaz ou não de fazer, mas ao mesmo tempo, assim, você começa a mudar a sua concepção de Deus. Mudando a sua concepção de Deus, aí certas coisas começam a ficar diferentes, começam a ficar mais difíceis de você conciliar. Então é por isso que é tão importante e é por isso que acontece essas brigas, né, esses negócios. É possível que 4 pessoas diferentes falando de Deus estejam completamente corretas. Igual, eram os maias, né, que achavam que o sol era Deus, acho que os egípcios também tinham um Deus Sol, que era o Ra. Mais aos astecos. Mas enfim, tinha várias dessas civilizações aí que falavam assim, não, então Deus é o Sol. Então, se pra eles Deus é o Sol, eles não estão errados, Estão muito errados, né? Se você fala, que nem você disse, se Deus é quem criou a Terra, a Terra veio do Sol, então também não está muito errado. Ou então, assim, se Deus é quem dá a vida à Terra, a vida material, o Sol é que nos dá a vida material em última instância, né? Nós somos raios de sol congelados, se a gente for parar pra pensar.
Então, também não estão 100% errados. Por isso que assim, então você pega um pagão, você pega um cristão, você pega um espírita, você pega até um ateu, dependendo, e os quatro às vezes estão corretos. Porque às vezes o ateu também ele vai ser contra não a ideia necessariamente de uma inteligência suprema, mas na forma como ele foi apresentada a ideia de Deus, né, como ser parcial, aquele Zeus no trono lá, que manda raios para quem não gosta, ele não vai aceitar isso. Então, para ele, esse trem não existe mesmo. Então, ele pode estar certo. Você pode pegar quatro pessoas com visões de mundos totalmente diferentes, todas corretas. Isso é uma coisa que eu acho muito legal no Espiritismo, porque é uma forma de mostrar pra gente que tem várias maneiras da gente se aproximar da verdade, que todas as maneiras vão chegar a gente lá, e é também uma forma de manter a gente humilde. Porque é muito fácil pra gente pegar uma pessoa de outra crença, apontar o dedo e falar assim, tá vendo? Ela tá errada, a gente que tá certo, o Espiritismo que é melhor. Mas com uma análise um pouquinho mais profunda, você fala, não, pera, dentro do que a pessoa se propõe, ela tá certa mesmo, é dentro dos conceitos dela, é isso mesmo. O que você vai fazer pra você poder desmentir a pessoa? Discutir Deus sempre leva umas viagens dessas aí, né? Eu acho que é muito bom. Por isso que eu gosto muito desse capítulo, né? A ideia dele, por mais que não tenha agradado tanto das palavras de Kardec, justamente por isso. Eu tinha falado da última vez que não tinha gostado tanto do capítulo, que na verdade ele é pequeno, ele é meio sucinto, e eu queria que Kardec discutisse mais com a gente todas essas ideias, né? Realmente ter um bate-papo com Kardec ao ler as palavras dele. Mas é um capítulo muito bom nesse sentido que abre, né, para a gente poder discutir, tá sempre trabalhando essa ideia do que é Deus, de não fazer que não ficar só preso naquela fé cega de existe um Deus e você tem que seguir o que ele disse. Não, você pensar, mas o que é esse Deus? Né? Por que eu acreditar nele? Por que faz sentido acreditar nele? Como ele é? Né, como ele atua. É legal a gente estar discutindo, afinal a filosofia faz parte da doutrina, tanto quanto a religião. Então é por isso que eu gosto muito, acho fantástico Kardec ter começado, mais ou menos, né, porque é o capítulo 2, mas ter começado o livro com isso. E não tem jeito, né? Acho que nesse ponto, a gente às vezes irrita um pouquinho com o Kardec, entre aspas, né, em alguns temas, mas é porque também ele era muito cuidadoso. Várias das coisas que a gente discutiu aqui, falando sobre o capítulo, são especulações, igual isso do fluido e tal. Mas o Kardec, assim, acho que ele não quis fazer uma base em especulações dele. Acho que é por isso também que o capítulo ficou curto. Ele quis colocar assim, o que dá pra gente inferir com segurança sobre Deus? É isso. Isso aí dá pra gente ter certeza, porque isso é fato. Isso aí é, usando o axioma dele, né? Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, então se o universo segue leis inteligentes e constantes, então tem uma causa inteligente e constante e tal. Então, isso são coisas que dá pra fazer sentido. Mais do que isso, talvez ela até tivesse várias ideias. Acho que seria, como Deus falou, ter um bate-papo com o Kardec sobre isso, devia ser muito legal. Só que ao mesmo tempo, assim, não, mas no livro eu tenho que ser responsável. Eu tenho que pôr o que eu sei, com certeza, o que não vai também levar as pessoas num caminho que pode ser errôneo mais pra frente. Porque assim, tudo bem que a Gênesis, em grande parte aí, já é ele especulando a respeito de muitas coisas, mas na medida do possível ele era muito cuidadoso. Ele tinha aquele princípio, né, de que é melhor você deixar passar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, é toda uma lição pra gente também. A gente toma muito cuidado na hora de aceitar as coisas como verdade, como parte do núcleo das nossas crenças, porque a partir do momento que você incorpora uma crença assim, fala assim, não, essa crença que é base minha, é muito difícil mudar. Causa muito sofrimento você voltar numa coisa que pra você achava que era básico mudar. Então, para evitar isso, antes da gente incorporar qualquer crença como base, a gente precisa realmente ter todo um cuidado, ter toda uma preparação interna, né? Esse ceticismo saudável. Que é você falar assim, não, eu acho que pode ser assim, mas será que é mesmo? Eu não vou aceitar isso com certeza enquanto eu não tiver uma evidência melhor, enquanto eu não compreender melhor. Que é um problema sério também em muita religião. Não só no espiritismo também. Isso acontece muito com espíritas, inclusive. Muita gente abraça o espiritismo antes de entender o espiritismo. E aí você vê, às vezes, umas palestras esquisitas com pessoas dizendo coisa que
não condiz com o espiritismo. Você vê, às vezes, livros mesmo que você olha e fala assim, mas isso não tem nada a ver. Eu peguei um livro lá que, teoricamente, era um livro explicando o básico do espiritismo, e aí, em algum momento, ele falava de magia branca, magia negra, magia, esses negócios. Aí, não é que ele falava assim, ó, que o espiritismo pratica, sei mais o quê, mas ele falava de uma determinada forma, que eu falei assim, olha, uma base mais calcada na codificação teria explicado melhor, assim, né, que tudo aquilo que as pessoas antigamente consideravam magia, na verdade, ou são fenômenos mediúnicos ou é algum fenômeno científico que não foi explicado. Então é isso que o espiritismo tem a dizer sobre magia. O espiritismo não tem que ficar entrando nisso. Ah, se é magia branca, se é magia negra, se é magia isso, magia aquilo. Mas a pessoa rendeu um pouquinho mais esse assunto, rendeu algumas outras coisas. E aí você fica naquela. Não vou dizer que tá errado, que foi uma coisa que nós vai acabar com o espiritismo. Mas, poxa, a gente realmente precisa tomar cuidado para não acontecer nas nossas casas, não acontecer nas nossas... nas nossas obras espíritas, porque a gente pode acabar levando outras pessoas ao erro. E aí já viu, né? Vira aquele telefone sem fio. Um faz uma coisa errada, um fala uma coisa errada, aí o outro entende mais errado ainda, o outro entende mais errado ainda, o outro entende mais errado ainda. Aí um belo dia desse você chega lá e tava assim, uma casa espírita de magia, algumas coisas desse gênero. Então é uma responsabilidade muito grande a gente entender aquilo que a gente diz acreditar, né? E aí, Dan, algum pensamento final pra gente fechar aqui? Acho que só para animar as pessoas que a gente está aqui falando que a gente não vai entender Deus tão cedo, acho que vou falar de uma experiência pessoal que eu acho que foi um momento da minha vida em que eu posso dizer que eu vi Deus, né? Foi numa campanha do Quilo, quando eu ainda estava fazendo na minha casa. Já tinha um tempo que eu estava praticando, né, a tarefa, carregando sacos pesados lá, e na época só tinha eu e mais um companheiro, né, então assim, os sacos realmente ficavam difíceis de carregar, a gente sempre voltava para casa exausto. Mas um dia em que o saco já estava pesado, eu parei numa casa, né, toquei a campainha, esperei a pessoa atender, e eu estava debaixo de uma árvore grande, folhas verdes, e o sol brilhava muito, né, bastante no dia, e a luz do sol atravessava as folhas da árvore de um jeito belíssimo, sabe? E ali naquela manhã, na quietude da manhã, fazendo aquele trabalho ali voluntário, né, para as pessoas, eu conheço as pessoas assistidas pela casa, que participo da evangelização com as crianças também. E ali, sabe, naquele momento, quando a dona me atendeu, me entregou o alimento, e eu olhei de novo para a luz do sol entre as folhas, eu vi Deus, sabe? Eu pude entender Ele ali um pouquinho, sabe? Entender o que Ele queria de nós ali no plano do universo, sabe? O saco não pesou nada, o resto da manhã, ele só foi enchendo, foi um dos dias que mais encheu o saco, mas meu corpo não sentiu nada. Eu nunca voltei tão leve para casa, né? Então, mesmo que a gente ainda não consiga ver Deus em sua plenitude, entender realmente o que Ele é, a gente ainda pode sentir um pouco, sabe? A gente só precisa estar com o coração aberto, que Ele vai se mostrar pra gente de alguma maneira. Oi, gente. Então, com essas lindas palavras, a gente encerra o nosso estudo hoje. Então, semana que vem a gente vai estudar o capítulo 3, o bem e o mal. E a gente se vê na próxima, então. Bons estudos para todo mundo.